43º dia de clamor, iniciemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos, Senhor, que esta palavra se torne viva e eficaz na nossa vida e não volte para o Senhor sem produzir em nós o efeito esperado. A palavra é de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Existe uma vontade de Deus para a nossa vida que é um desígnio comum a todos os homens e mulheres, a santidade. Esta santidade é exatamente a fidelidade à palavra de Deus, aos mandamentos, às leis de Deus, sendo original, autêntico, um cristão de verdade. Isso me leva a viver o amor a Deus e ao próximo com muita intensidade, saber partilhar, não ceder ao individualismo e ao egoísmo, que são sequelas do pecado original em nós. É viver o Evangelho e fazer dele a regra da nossa vida. Dom Bosco dizia que a santidade é fazer bem todas as coisas. São João Paulo II afirmou que santo não é aquele que nunca caiu, mas sim aquele que, caindo, teve a coragem de se levantar. Ser santo é ser seguidor de Jesus Cristo. Temos que ter coragem de levantar todas as vezes que escorregarmos e cairmos. Porém, precisamos lutar com a força do Espírito Santo para vencer o pecado e não ficar caindo seguidamente. A santidade é um ato de amor a Deus, uma resposta do amor que Ele tem por nós. Por isso não se deve frequentar lugares que podem nos fazer cair, porque quando há amor por Jesus, não se escuta músicas sensuais e contrárias aos princípios cristãos. Por amor ao Senhor, por amor a Jesus, deve-se dizer não ao pecado e tudo aquilo que possibilite pecar. São Paulo advertia aos Tessalonicenses que se afastassem da imoralidade sexual, que estava em alta quando ele escreveu esta carta. Claro, é uma tendência que trazemos em nós, a concupiscência da carne. Porém, temos que buscar no Espírito Santo a purificação e o autodomínio, a força necessária para resistirmos à tentação da carne. E como viver o cristianismo, a santidade, nesse tempo tão confuso na área da sexualidade? Vivemos em um mundo hedonista que cultua o prazer. E como em Tessalônica existia muita imoralidade, comparando-se ao século XXI, as coisas se multiplicaram e pioraram por causa da mídia, da internet, da globalização da prostituição, da pornografia, da imoralidade. Por isso, precisamos estar mais atentos ao que nós assistimos na TV ou acessamos na internet, as músicas que ouvimos que estão cheias de sensualidade, o conteúdo e o sentido duplo que essas músicas têm, umas explicitamente erotizadas. Não nos esqueçamos também dos jornais, revistas, outdoors, pois tudo está muito sensualizado e provocante. Espero que você que está rezando conosco já tenha se libertado das novelas e das minisséries brasileiras. Se não se libertou ainda, digo a você, cuidado com o conteúdo e a tendência das mesmas, pois querem mudar a nossa mentalidade em relação à família, ao aborto, à realidade do casamento de pessoas do mesmo sexo e de tantas coisas mais. Talvez você esteja dizendo ou pensando, mas padre, eu sou maduro o suficiente para assistir. Isso não vai mudar a minha mentalidade. Desculpa-me. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E isso se torna muito mais sério quando entramos no campo espiritual, inclusive na contaminação espiritual. Tenha coragem de romper definitivamente com aquilo que não vem do céu e não tem a aprovação da palavra e da doutrina da igreja. Seja radical. Não podemos abrir mão dos valores cristãos, da moral, do projeto de santidade, para fazer a política da boa vizinhança, para agradar ao mundo e às pessoas comprometidas com este mundo. Tenhamos cuidado com a impureza que entra pelos olhos e pelos ouvidos. Que o Espírito Santo nos ajude a ser radicais e decididos por viver a santidade e a pureza. Caminhemos na graça de Deus. Abramo-nos ao Espírito Santo
para que Ele faça em nós obra nova e controle as nossas tendências pecaminosas. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. São João da Cruz dizia que vivemos uma grande batalha espiritual contra o mundo, contra o diabo e contra a nossa carne. Quanto ao mundo, com o esforço e a graça de Deus, conseguimos vencê-lo. No que se refere ao diabo, é sombrio e sabe esperar, espreitando-nos, mas no poder de Deus conseguimos vencê-lo. O mais difícil é a nossa carne. E nesse âmbito, vigilância, decisão e oração não fazem mal. Pelo contrário, colocam-nos no caminho da vitória. Posto isso, tenhamos a coragem de não dar nenhuma oportunidade para o pecado na nossa vida. Esse é o caminho que precisamos seguir. Ou santos ou nada. A mortificação. Vamos pedir durante este dia o fruto do autodomínio, da pureza, consagrando a nossa sexualidade e afetividade ao Espírito Santo. Vamos orar, vamos clamar juntos. Senhor, acolho para a minha vida o grande chamamento que fizeste através de Paulo aos Tessalonicenses, para que fossem santos. Este chamado se torna atual e sempre será atual. A marca dos teus discípulos é esta, a santidade. E o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, bem como uma manifestação de santidade, de pessoas diferentes e que fazem a diferença. Quero trazer sobre mim este sinal e quero ser sinal para que o mundo, para aqueles que convivem comigo, quero ser sinal na igreja, quero ser santo. E sei que isto não será e não se dará simplesmente pelo esforço humano, mas por uma manifestação da sua graça, por força do teu Espírito Santo, agindo na minha vida. Eu estou aberto para que me santifiques. Revela-me as áreas da minha vida que ainda estão sendo dominadas pelo pecado. E se existe algum vício, liberta-me, Senhor, pelo poder e pela força do teu Espírito Santo. Tenho plena consciência de que uma das áreas em que o inimigo mais tem investido e atacado é a sexualidade. De criancinhas a idosos, todos são provocados pela TV, pelas músicas, pela internet, outdoors, revistas, para que percam a pureza. E isso é explícito, Senhor. Há um ataque direto contra a pureza, contra a castidade, a fidelidade no matrimônio, e somente pela tua graça eu conseguirei resistir. Não permitas que eu ceda. Quero viver uma castidade radical e desejo do fundo do coração viver a pureza e a santidade. Dom Bosco, Senhor, assegurava que santidade é pureza e pureza é santidade. Eu quero o teu Espírito Santo. Me fortaleça cada dia mais para que eu consiga dizer não à tentação. Renuncio a toda tendência que traga em relação à imoralidade sexual. Por isso, peço-te, lava com as águas purificadoras do teu Espírito Santo a minha mente, a minha fantasia, os meus desejos, os meus sentimentos, a minha vontade, que tudo seja purificado pelo teu Santo Espírito. Eu quero viver a pureza e a santidade, mas sou muito fraco e preciso da tua fortaleza. Quero viver em santidade, quero corresponder com o desígnio de santidade, quero ser fiel até o fim. Que a Virgem Maria, a toda pura, seja para mim modelo de santidade e de pureza e me ajude nessa grande luta. Vem, Espírito Santo, vem, inunda o meu ser e faz a obra de purificação que eu tanto preciso, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe a sua decisão e o seu clamor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.